Suspeitos de estupro coletivos contra uma adolescente de 17 anos em Copacabana, no Rio de Janeiro, se entregam. João Boeri está aqui no estúdio, exausto, que é moralmente insuportável tratar de um caso como esse. Michele Trombelli e Ivan Brandão já cobriram casos assim. João está aqui, muitas informações, novas informações. Com a palavra, João Boeri, boa tarde. Fala, Andreasa, boa tarde a você e a todos, aos nossos ouvintes também. Todos já se entregaram à Polícia Civil. O último a se entregar foi o estudante da Unirio, Bruno Felipe dos Santos Alegrete, de 18 anos, que se entregou em Belfor Roxo, na Baixada Fluminense, e seguiu direto para o sistema penitenciário do Rio de Janeiro. Isso foi logo no início da tarde de hoje. Horas antes, no finalzinho da manhã, o terceiro envolvido, Vitor Hugo Simonin, também se entregou na delegacia de Copacabana que investiga esse caso. O Vitor Hugo Simonin é aquele filho do agora ex-subsecretário de Governança, Compliance e Gestão Administrativa do Estado do Rio, José Carlos Costa Simonin, que foi exonerado logo no início da manhã de hoje, uma publicação no Diário Oficial do Estado do Rio, segundo a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, a qual a subsecretaria de José Carlos Costa Simonin estava vinculada, a exoneração, demissão dele aconteceu para que se tenha pelo menos uma continuidade das investigações de forma segura, segundo o próprio governo do Estado do Rio de Janeiro. Com isso, todos os 4 já encaminhados ao sistema penitenciário. O Bruno Felipe dos Santos Alegrete, que se entregou hoje, o Vitor Hugo Simonin, ontem, Matheus Veríssimo, Zoel Martins e João Gabriel Xavier Bertot. Inclusive, a primeira audiência de custódia, que pode manter a prisão preventiva desses 4 acusados, vai ser realizada no início da tarde de amanhã do primeiro que se entregou, o Matheus Veríssimo Zoel Martins, de 19 anos. Segundo as investigações, esse caso aconteceu no dia 31 de janeiro, em Copacabana, na zona sul do Rio, envolvendo uma adolescente de 17 anos que foi atraída ao apartamento pelo ex-namorado dela, um menor de idade, também de 17 anos. Nesse momento, ainda não há nenhum mandado de busca e apreensão ou medida socioeducativa de internação contra ele, porque, segundo o próprio Ministério Público do Rio, não havia, no momento em que foi expedidos os mandados de prisão preventiva contra os 4 maiores, os 4 adultos, motivo para que ele fosse internado, para que se tivesse uma medida socioeducativa contra ele. Argumentos do Ministério Público: nesse caso, o menor possui residência fixa, não tinha nenhum ato infracional ligado a ele anteriormente e que, por isso, o Ministério Público não via naquele momento necessidade de internar o menor de 17 anos. Segundo o Ministério Público, isso pode mudar, novos elementos podem surgir e o próprio Ministério Público pode pedir, então, a medida socioeducativa. Segundo as investigações, tem até um laudo do Instituto Médico Legal que foi feito no mesmo dia do crime, no dia 31 de janeiro. Essa adolescente de 17 anos ficou com lesões após sessões de tapas e chutes, chegou sangrando na delegacia de Copacabana, onde esse caso foi registrado, e há inclusive indícios de material genético dentro da adolescente de 17 anos. Esse resultado, a análise desse material genético, estava falando agora há pouco com o delegado Ângelo Lages, ainda não saiu para saber a identificação desse material genético. Fato é que foi confirmado pelo Instituto Médico Legal do Rio de Janeiro. Todos os 4 seguem presos. Depois da repercussão desse caso, que repercutiu muito aqui no estado do Rio, pessoal, nos últimos dias, a Polícia Civil abriu 2 novos inquéritos contra parte do mesmo grupo. O Matheus Veríssimo Zoel Martins e o menor de idade de 17 anos, segundo as investigações que começaram agora pela Polícia Civil, teriam participado de um outro estupro em agosto de 2023. Na época, uma adolescente tinha 14 anos de idade e teria acontecido no apartamento de Matheus Veríssimo, no Maracanã, na zona norte do Rio de Janeiro. Um segundo caso está sendo investigado também, teria acontecido em outubro do ano passado, em uma festa onde estavam estudantes no bairro do Humaitá, na zona sul da capital fluminense. Nesse caso, teria participado apenas Vitor Hugo Oliveira Simonin, filho do ex-subsecretário. Polícia Civil está investigando também se o João Gabriel Xavier Bertot
participou do primeiro, lá em agosto de 2023, porque a vítima, quando fez o registro na delegacia, falou o nome do Matheus Veríssimo, falou o nome do menor de idade e falou o nome de um terceiro, Gabriel, alcunha Gabriel. Polícia está investigando se é o mesmo João Gabriel Xavier Bertô. Então, depois desse último caso, no dia 31, outros 2 estão sendo investigados pela Polícia Civil. Os 4 maiores foram indiciados pelos crimes de estupro qualificado, estupro coletivo e cárcere privado, decisão já aceita pela Justiça, que aceitou a denúncia do Ministério Público e tornou os 4 homens réus. Aquilo que eu te perguntei hoje mais cedo, aliás, provocado por um ouvinte do Tem Método ontem, eu falava com a Michele Trombelli sobre isso. Formação de quadrilha não, né, João? Por enquanto ainda não. Com esses 2 novos inquéritos, o delegado Ângelo Lages vai ouvir novas testemunhas, vai ouvir os colégios nos quais estudavam esses estudantes, para saber se há possibilidade de indiciar por outros crimes, mas por enquanto não. Agora, esse argumento da polícia de não haver antecedentes criminais, de fato não havia até agora para não ter ainda pedido a apreensão desse menor, já caiu por terra, né? Porque agora surgiram vários antecedentes aí de casos anteriores a esse. É impressionante quando a gente fala de violência contra a mulher, é sempre... muito nítido, né? O quanto você puxa ali esse fio e aí vem mais, e pessoas tão jovens, né? Porque a gente tá falando de pessoas já com uma certa idade, que tiveram muito tempo para cometer isso, pessoas de 17 a 19 anos, que quando vai ver estão envolvidos em casos de 2, 3 anos atrás, com um modus operandi muito semelhante a esse que a gente está falando agora, que é estarrecedor.